Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E a inteligência artificial já começou a transformar a forma como a gente vive dentro de casa, e isso vai muito além das assistentes virtuais. Hoje, aparelhos conseguem aprender hábitos, identificar desperdícios de energia, ajustar funcionamento automaticamente e até entender melhor a rotina dos usuários. Mas afinal, o que realmente mudou dentro da chamada casa inteligente? E como a tecnologia está transformando conforto, consumo de energia e qualidade de vida? No episódio de hoje, a gente conversa sobre climatização inteligente, economia de energia, sensores, conectividade e o futuro das casas conectadas. Você também vai conferir. E a da USP e Embraer querem reduzir atrasos de voos antes mesmo deles acontecerem, renovação automática da CNH já começou a valer para parte dos motoristas e robô privada quer levar banheiro inteligente para qualquer lugar. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? Para entender como toda essa tecnologia já está chegando na prática dentro da casa das pessoas, eu converso hoje com Lucas Nogueira, porta-voz da LG para a área de ar-condicionado residencial. Durante o papo, a gente fala sobre inteligência artificial aplicada à climatização, aparelhos que aprendem hábitos dos usuários, tecnologias que ajudam a economizar energia, qualidade do ar e como o consumidor brasileiro mudou sua relação com conforto dentro de casa. Lucas, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque durante muito tempo, climatização era vista quase como um item de luxo aqui no Brasil. E hoje parece existir uma mudança importante na forma como as pessoas enxergam o conforto dentro de casa, né? Acho que depois da pandemia também, muita gente começou a se importar mais ainda com a casa, né? Com o dentro. E eu queria que você falasse um pouco, que transformação é essa? O que a gente tem visto agora são aparelhos que saem daquela parte mais mecânica para aparelhos que estão embutidos bastante tecnologia. Então, cada vez mais tecnologias embarcadas. A gente está escutando bastante de inteligência artificial. A LG foi pioneira em diversos assuntos, em diversos temas. Inteligência artificial não é diferente. Então, desde 2022, a gente já está falando, né, a LG já está falando de inteligência artificial em ar-condicionado. Então, isso é uma tendência, né? Eu acho que é isso. A tecnologia associada à inteligência artificial vem para mudar esse formato como o consumidor hoje enxerga esse tipo de aparelho. E dá para dizer que o consumidor hoje ele ficou mais exigente? Porque eu acho que hoje não basta só ficar frio, gelar o ambiente. As pessoas falam mais sobre a questão do silêncio, da qualidade do ar, a questão do consumo de energia, que é muito importante, e até da experiência de uso. Dá para dizer, então, que eles ficaram mais exigentes? Com certeza. Nós vimos no passado a questão da economia de energia, como você citou, então tinha muito esse apelo, né, do ar-condicionado ser o vilão. Então você tem um aparelho como o da LG Dual Inverter, em que ele é 70% mais econômico do que modelos tradicionais, então essa comunicação era muito forte. E aí agora, além disso, ter um aparelho que é silencioso, que se preocupa com o bem-estar, que está olhando, que a inteligência está entendendo como é que o consumidor usa o aparelho. Então, tudo isso faz a LG crer que, de fato, o consumidor está cada vez mais exigente. E quando vocês observam o comportamento do consumidor, o que mais chama a atenção de vocês e como que vocês transformam esse comportamento em produto, né? Como que a indústria entende quais tecnologias realmente fazem sentido para ser lançada? Então, cada região, a gente vive num país que é, né, de tamanhos continentais, então cada região tem o seu ponto específico, né, sobre qual atributo ela olha mais dentro de um aparelho. Então, o que a LG tem em relação ao aparelho é um aparelho completo. Então, tanto na parte de qualidade, na parte, né, quando fala qualidade, falando de ruído, né, aquele consumidor que não quer um aparelho que faça muito ruído. Barulho. A durabilidade, então aparelhos com dual inverter, com todos os componentes de altíssima qualidade para ter um aparelho que dure. E aí inteligência artificial, então aquele consumidor que quer usar o ThinQ, a conectividade, fazer toda a gestão, né, do consumo dele via aplicativo, sabendo que tem uma inteligência por trás ajudando. Então, todos esses aspectos são importantes para atingir
todos os públicos. Mas quando você fala hoje em inteligência artificial aplicada, do que a gente está falando na prática dentro da casa das pessoas? O que mudou? Onde a inteligência artificial está presente? Que às vezes a gente não vê. Esse é um tema super quente, não só hoje, mas que vem mudando, vem sofrendo atualizações, sofrendo melhorias, né, dentro do tema inteligência artificial. Então, o que é? Simplesmente é uma inteligência que vai entender, vai aprender o comportamento do usuário. Então, se ele usa o controle remoto, se ele usa o aplicativo, então todo esse cenário, ecossistema do usuário utilizando aparelhos, né, que estão conectados junto com o ar-condicionado, fazem com que o aparelho entenda cada vez mais o comportamento. Então, resumindo, é o aparelho aprendendo. Então, o que a gente vai ver agora como próximos passos é, de fato, o aparelho cada vez mais aprendendo sobre o comportamento e os hábitos do consumidor. E hoje já existem também sistemas, né, que identificam uma janela aberta, mudanças de temperatura e até padrões de desperdício de energia. E aí eu queria entender, né, o consumidor ele já percebe valor nisso? Ou ainda é algo que surpreende as pessoas? Quando a gente olha o consumidor que está atento a essa questão de economia de energia, ele já percebia no aparelho da LG, por ser um aparelho dual inverter, então essa questão da economia. Agora, a gente precisa explicar para o consumidor cada vez mais que você tem um aliado dentro do aparelho que está, além de toda a questão da qualidade, ele está fazendo todo esse trabalho por trás, que ajudar dar uma ajuda a mais sobre a questão da economia. Associado a isso, como você citou, a gente tem sensores, que nem o sensor de janela aberta, que é justamente isso, né? A pessoa esqueceu a janela aberta ou abriu a janela, ele vai identificar esse padrão e vai fazer os ajustes para que o aparelho vise essa economia. Então, todo esse composto, né, de ações e tecnologia, como a gente percebe, o consumidor tem sentido que é, de fato, um diferencial dentro dos aparelhos da LG. Existe muito mito quando o assunto é ar-condicionado e a questão da saúde. O que vocês percebem que as pessoas ainda entendem errado sobre climatização? Alguns pontos sobre filtros alergênicos, o fato de você não fazer a limpeza correta do ar-condicionado. Nós temos também aparelhos que possuem uma tecnologia de autolimpeza, o Freeze Clean, presente nesse produto que eu comentei, o EAR, em que você, usando o controle, ele congela a serpentina, e a serpentina não, ele congela toda a parte da evaporadora, e quando ele descongela, ele tira essa poeira, limpando a parte da evaporadora. Então, são mecanismos que ajudam a tornar o aparelho mais limpo. E aí você tira essa mistificação de que o aparelho suja o ambiente, gera alergia, alguma coisa nesse sentido. Além dos filtros, né? Todos os nossos aparelhos possuem filtros que são, né, camadas para proteger em relação a tipos de bactérias, enfim, poeiras e etc. Já tem algum outro erro que as pessoas cometem no dia a dia? Você não usar as funcionalidades que o aparelho tem, né? Por exemplo, você consegue setar quando você está em ambientes que a carga térmica está, né, alta ou baixa, você consegue setar para ele junto com Energy Control, né, para você colocar níveis do compressor trabalhando mais baixo ou mais alto. Isso te ajuda a ter um consumo menor de energia. Então, é a usabilidade, aprender, né, a usar todas as funções. Então, são pequenas atitudes que no final do mês vão fazer diferença para o consumidor. Legal, legal. Até porque eu acho que muitas pessoas, né, durante muito tempo, evitavam usar o ar-condicionado por medo, né, da conta de luz, né? Exato. Ainda existe esse receio do consumidor aqui no Brasil? Nós estamos saindo agora de uma transição do que a gente chama de modelo on-off, que são os liga e desliga, para o modelo agora 100% inverter, regulamentação do governo. Então, aquela percepção daquele aparelho que é on-off, que realmente ele não é tão econômico, aquela percepção tende a migrar agora para os modelos inverters, que são mais econômicos.
Então, mas ainda assim existe essa percepção de que o ar-condicionado, ele é um vilão, tá? Então a gente precisa... hoje nossos modelos são 100% inverter, né? Com a tecnologia dual inverter. Não tem nenhum modelo on-off. Então, essa percepção dentro dos modelos de LG já são de aparelhos econômicos. E para a gente fechar olhando para frente, assim, como que você imagina o futuro das casas inteligentes e o futuro da climatização dentro da casa, né? Como que vai ser o ar-condicionado? Ele tende a virar quase um assistente invisível, entendendo a rotina, como você falou, a presença de pessoas. Como que você vê aí o futuro? E o que você pode passar de spoiler pra gente de lançamentos da LG? Tem muita coisa. Eu conversei muito com o nosso engenheiro da Coreia, então tem bastante coisa sendo estudada, sendo já testada na Coreia. Tem muitas coisas que ainda a gente não pode compartilhar, mas o que eu posso dizer é que a inteligência artificial é algo que ainda vai surpreender bastante. E ela já surpreende a gente, né? Toda hora a gente escuta uma coisa nova, alguma função diferente, e com ar-condicionado não vai ser diferente. Então, de novo, a LG puxando essa vanguarda em relação à tecnologia, e é isso que você comentou, cada vez mais um aparelho mais autônomo, mais conectado de forma com a casa, então ele entendendo e propondo soluções para você no dia a dia. Então é isso. Perfeito, Lucas. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que ficou claro que hoje a climatização deixou de ser só uma questão de conforto térmico e passou a envolver tecnologia, o consumo da energia, qualidade de vida e até a forma como a casa entende os hábitos das pessoas. Muito obrigada e fica o convite para você voltar para a gente conversar mais. Claro. Só me chamar. Obrigado a vocês pelo tempo aí. E vamos agora para o Giro de Notícias. A inteligência artificial pode ajudar a diminuir atrasos de voos no Brasil. A USP e a Embraer estão desenvolvendo uma tecnologia capaz de analisar grandes volumes de dados em tempo real para prever problemas operacionais antes mesmo que eles afetem passageiros e aeroportos. A ideia é usar a IA para melhorar decisões ligadas à logística aérea, manutenção de aeronaves, organização de horários e até impactos causados pelo clima. O projeto mostra como a inteligência artificial está começando a transformar também os bastidores da aviação, tentando deixar viagens mais eficientes, previsíveis e menos estressantes para quem voa. E renovar a CNH pode ficar bem mais simples para parte dos motoristas brasileiros. Uma nova lei liberou a renovação automática da carteira para condutores considerados bons motoristas, ou seja, quem não cometeu infrações recentes e participa do cadastro positivo de condutores. A novidade vale principalmente para a versão digital da CNH e promete reduzir filas, burocracia e custos. Mesmo assim, exames médicos continuam obrigatórios em alguns casos e motoristas acima de 70 anos ficaram fora da regra. A mudança mostra como os serviços públicos estão acelerando a digitalização de processos que antes exigiam ida presencial ao Detran. E olha só, uma empresa criou uma espécie de robô privada portátil capaz de levar banheiro para praticamente qualquer lugar. E o mais curioso, ele consegue esvaziar o esgoto sozinho. O equipamento foi pensado para locais sem infraestrutura sanitária, como áreas remotas, acampamentos, eventos e regiões afetadas por desastres. A proposta é aumentar a higiene, praticidade e reduzir o contato humano com resíduos. O projeto mostra como tecnologia e automação estão chegando até em áreas pouco imaginadas do cotidiano, incluindo saneamento portátil e infraestrutura inteligente. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Daniele Cassita e João Melo. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!